Hello, pessoas bem nutridas! Vamos voltar para o nosso encerramento. Essa é uma live de fechamento do método Você no Controle, onde eu vou falar de candidíase, inchaço abdominal e qual é essa relação com a síndrome fúngica. Você que está assistindo esse vídeo gravado, essa live caiu algumas vezes, então estou retomando aqui a nossa conversa e agora vai, porque eu entrei e o sinal agora tá perfeito. Tá ótimo, né, gente? Vamos! É assim mesmo. Deixa eu esperar só a conexão aqui dar 100%. Acho que agora ficou 100%. Agora não cai mais. Agora não cai mais. Então vamos lá. Estava falando para vocês sobre o inchaço no abdômen. Se você tem dúvida em relação ao inchaço abdominal, dúvida sobre a candidíase, ou quer perguntar alguma coisa sobre o método, vai colocando seus comentários aqui, que no final eu vou terminar a explicação sobre inchaço, sobre a relação com candidíase e outros sinais e sintomas da síndrome fúngica, tá? E aí depois eu vou olhar aqui os comentários e responder todas as dúvidas, tá bem? Então o que você colocar aqui sobre dúvidas, principalmente sobre o método, porque hoje é o último dia, então quero aproveitar esse momento ao vivo para tirar as dúvidas de vocês que estão aí em cima do muro, não sabe se vai, não sabe se vira a chave agora, não sabe se vai esperar em 2022, entre 2021, mulher, bora! Então vamos retomar aí sobre essa questão do inchaço no abdômen, depois eu volto aqui e tiro todas as dúvidas de vocês, tá bem? Do que vocês estão colocando nos comentários. Então, essa questão do inchaço abdominal, ela tem uma relação fortíssima com a questão de digestibilidade, com a questão fúngica, o crescimento dos fungos, porque atrapalham esse fator que eu disse para vocês, que é chamado de fator intrínseco, você não precisa gravar esse nome, tá? Que é uma questão de liberação do ácido, é a resposta da produção de vitaminas que depende das boas bactérias, e que se isso não tá indo bem, esse supercrescimento fúngico, ele está dando as caras aí em você, como na candidíase, com problema de pele, dermatite seborreica, desidrose, micose. Tudo isso está relacionado com síndrome fúngica, porque síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Então, a pessoa que tem um inchaço no abdômen, um estufamento, tá? Está com fortíssimos sinais de síndrome fúngica, a relação ali, ela é sim. Ela tem sim relação, era isso que eu ia dizer. Ela tem sim relação, porque tem gente que tem dúvida, que acha que é só a questão ali do probiótico, como eu dei o exemplo dos novos inquilinos, que é só colocar inquilino novo e esperar, ou às vezes tirar um monte de alimentos e ficar aí desnutrida, porque não tem nutrientes o suficiente para se recuperar, para se fortalecer, e esse inchaço abdominal não passa, tá? É importante eu resgatar aqui para vocês que a resposta, quando a gente come um alimento que não nos faz bem ou que fermenta demais, muitas vezes ela é pontual. No mesmo dia a gente acaba tendo estufamento e desconforto. Mas tem outros desconfortos que acabam sendo um pouquinho tardios. Então pode levar até 4 dias. Né? A partir do momento que eu me exponho a esse alimento, pode demorar ali 4 dias para eu ter uma resposta. Então quanto mais a pessoa mistura demais, coloca demais coisas no prato, na fase da terapia nutricional, tá? Porque terapia nutricional tem data para começar e data para terminar, tá? Terapia nutricional não é para sempre. Sheila, mas e a dieta? Dieta são os alimentos que fazem parte da sua vida, da sua rotina. Terapia nutricional é o processo de recuperação. Então, dentro da sua terapia nutricional, se de repente você não sabe o caminho, ou nem sabe que está fazendo a terapia nutricional porque você não recebeu a informação de como fazer isso. E você vai lá fazendo inúmeras tentativas e não vai entendendo a construção das suas refeições, que não é difícil, tá, gente? É fácil de entender, é fácil de aplicar, é sustentável. Mas quando a gente vai tentar fazer isso sozinho, sozinha, vai colhendo ali um monte de informações, esse processo sim fica difícil. Porque sem mentoria, gente, é difícil qualquer coisa na nossa vida. Eu falo isso por experiência própria quando eu fui me tratar, tá? Quando eu fui colher inúmeras informações, mais e mais informações em livros, em artigos, de conteúdos que eu já tinha visto, para construir um programa para eu conseguir aí vencer a síndrome fúngica. Então, você que está passando por isso, que já tentou inúmeros tratamentos e que nunca fez uma terapia nutricional para a síndrome fúngica e está com esse desconforto aí, essa questão do inchaço abdominal, entenda que tem relação com o supercrescimento fúngico, porque uma parte do corpo não está desligada da outra. E eu vou dar aqui um exemplo. Quem usa
né? Isso não é muito comum. Eu sei que algumas pessoas utilizam com bastante frequência, mas isso não é muito comum em mulheres aí com menos de 30 anos. Normalmente isso é acima ali dos 40 anos. O uso dos omeprazóis, do pantoprazol, quando causa a questão do desconforto abdominal, não sei se você já tomou alguma vez, se você já fez uso disso. Essa questão aí de usar essa medicação e não entender que a falta de um nutriente, como por exemplo a vitamina B12, a falta de um nutriente, Sheila, por que faltou esse nutriente? Porque cresceu fungo, baixou boas bactérias, ainda eu vou lá e coloco um medicamento que ainda atrapalha mais o jogo aqui dos bichinhos. Sheila, mas foi o médico que me passou. Ele que me passou esse tratamento, mas ele conversou com você sobre a sua nutrição? Ele resgatou você ali do fundo do poço e falou assim, vamos entender o que está acontecendo? Te direcionou para uma terapia nutricional? Te conduziu até um nutricionista que tratasse síndrome fúngica? Se isso não foi feito, é porque ele não tinha essa bagagem para fazer. A bagagem que tinha ali naquele momento de emergência foi a prescrição aí do omeprazol. E isso bagunça mais essa questão dessa vitamina. E Sheila, para que serve essa vitamina? Exatamente para você controlar esse processo de inchaço, de estufamento, de digestão. Então quer dizer que se hoje eu assistir nessa live, for lá e compro o suplemento, eu vou resolver isso? Não, porque envolve uma terapia nutricional, tá? Para você entender a combinação de alimentos, o ciclo de alimentos que você tem que incluir, que você tem que evitar, todo o processo de tratamento da boca até o final dos intestinos, tá? Porque o corpo é um todo. Então, todo esse passo a passo precisa ser aplicado. E se muitas vezes a pessoa vai lá e aplica uma manobra sem entender as outras, sem nem saber a construção disso, sem nem ter a data certa. Quem tá lá no método tem a data que começou, o número do rastreamento metabólico, o número do teste de desbiose, tá? Eu consigo ver a data que começou a assistir o conteúdo. Então, eu consigo ver, gente, eu consigo ver essas informações. Então, uma vitamina isolada que eu vou lá e incluo, assim como um probiótico, não vai ter ação, gente. Não vai ter ação se eu não estou fazendo o restante, tá? O restante, não é que não funciona. É que não adianta eu colocar um nutriente isolado, principalmente se não é na forma correta, se a terapia nutricional está errada para o meu objetivo. E aí aquele inchaço não vai embora, aquele excesso de gases não vai embora, a pessoa não consegue comer nada, tudo faz mal para ela, ou para ele, como eu disse. Isso acontece com homens também, isso é muito comum com homens, com mulheres. Síndrome fúngica pode acontecer com qualquer pessoa também. Então, a pessoa não consegue se expor a nenhum alimento, não consegue ter paz na hora de fazer a refeição, mas o primeiro passo, se está com síndrome fúngica, se identificou os sinais e sintomas, é tratar síndrome fúngica para corrigir essa questão digestiva. Tá? Essa questão digestiva, ela não está isolada. Ela não está só ali no estômago, ela está envolvendo outras partes do seu corpo. Talvez você não tinha feito esse link. A questão de cansaço, de fadiga, de estresse, de ansiedade, que são inúmeras coisas que às vezes a gente pensa assim, mas é algo que eu tô sempre me sentindo assim. Mesmo dormindo bem, eu já me sinto assim há tanto tempo que eu acho normal, assim como o inchaço abdominal. Porque, gente, o inchaço no abdômen, só pra gente fechar essa parte para entrar em candidíase e tirar aqui as dúvidas de vocês, o inchaço no abdômen é relativamente, quando a gente come, né, a partir da manhã, você acorda com a barriga ok, e o final do dia, se a gente não vai no banheiro, a gente tem um estoque aí, em média de 2 quilos de bichinhos envolvidos com fezes, tá? Então, há esse estoque. Sheila, e se eu não vou no banheiro? Se você não vai no banheiro, aí a bola de neve começou e vai virar uma avalanche. Por isso que tem que tratar a síndrome fúngica o quanto antes. Porque a gente tem que eliminar toxinas, a gente tem que eliminar aquilo que não faz bem pra gente. E por onde a gente elimina? Fezes, urina, suor, tá? E quem acompanhou o conteúdo meu anterior, eu falei da água, a questão da importância de eu diluir isso, tá? De ter uma água de qualidade, que não vou entrar nesse ponto aqui, mas tem conteúdo no IGTV.
tá bem? Então, eu preciso eliminar toxinas, eliminar aquilo que não me faz bem. E se o tempo todo eu como, tô inchada, ainda não vou no banheiro, é a avalanche que tá vindo. É a avalanche, tá? Lembra sempre que começa a bolinha. Começa com uma coisinha lá atrás. Lembra da história da cronologia que eu contei antes de cair aqui a nossa live. Como que eu estava no meu passado. A Sheila do passado, que vivia com acne. Como que é a história aqui da Gabriela, da Ana, da Juliana, de inúmeras pessoas que estão aqui assistindo. Como que foi a sua história? Tô doente, medicação. Tô doente, medicação. Tô doente, medicação. Ok, medicação salva vidas. E a terapia nutricional faz o quê? Te resgata do fundo do poço. Salva a sua vida também. Mas ninguém falou isso pra você. Ninguém falou que comida vence doença. Hoje talvez você tenha essa percepção, talvez de me acompanhar aqui. Talvez de se interessar mais por esse assunto. E não precisa, gente, de uma faculdade de nutrição para isso, porque isso a gente não vê em faculdade de nutrição. Isso não tem nada a ver com faculdade de nutrição. Isso tem a ver com aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, que eu fui orientado, conduzido, fui espelhado, muitas vezes pelas minhas origens, mas que dentro da minha jornada de vida eu não recebi mentoria para isso. E é por isso que quem entra no método não fica só. Quem entra no método e está recebendo tratamento, tá lá. Pergunta, eu respondo. Pergunta, eu respondo. Não tá só. Além dos nossos encontros, tá, os nossos encontros em grupo. Porque, gente, quando nós estamos passando por uma dor, por uma dificuldade, quem tá do nosso lado, eu gosto de falar isso, porque ninguém vai entender o que você está sentindo. Ninguém vai entender. Porque só você sabe da sua história. Só você sabe do que você passou. Só você sabe das inúmeras tentativas que você já fez. Quando eu conto a minha história, ninguém sabe a dor que eu tinha, como que estavam as minhas mãos. Ninguém sabe como eu me sentia, a minha autoestima. Eu consigo reproduzir isso para vocês, contar uma parte da minha história, mas os detalhes só eu sei. Isso só você sabe. E quando a gente está em conexão, em contato com outras pessoas que estão passando pelo mesmo, que estão ali querendo o mesmo, que estão juntas, se fortalecendo, o processo fica mais fácil. Em contato comigo e com outras pessoas, que talvez as pessoas ao seu redor não entendam. Às vezes ficam até opinando na questão da sua alimentação, das suas escolhas, sem nem entender o que está acontecendo realmente. Isso talvez já tenha acontecido com você. Às vezes você vai fazer alguma escolha e alguém vai lá opinar sobre a sua escolha porque não sabe o que você está passando. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui nos comentários para eu ver, tá? E vamos lá entrar na parte da relação com a candidíase. Candidíase, para quem não sabe, é um tipo de micose, tá? Que acontece aí em diversas partes no corpo. A mulher tem muita queixa da candidíase vulvovaginal, que coça, que arde, tá? Que incomoda a região da vulva e da vagina. E muitas mulheres acreditavam que essa queixa estava relacionada ali só com a região da vagina. Então, tá doendo, passa pomada, tá coçando, passa pomada, tá doendo, toma um remédio. E a orientação é estresse e açúcar, é estresse e açúcar. Como se não envolvesse a fase de vida, a idade daquela pessoa, a terapia nutricional para se recuperar, se restaurar, para o intestino ficar saudável, para ele conseguir aproveitar os nutrientes daquilo que a pessoa está comendo, porque não basta comer, tem que digerir e absorver. Então a pessoa está ali naquele processo, naquela jornada, e às vezes ela começa o tratamento de um profissional que não está com enfoque total em síndrome fúngica, está orientando ali diferentes frentes. Muitas vezes a pessoa chega em uma consulta de uma hora ou de meia hora ali com o profissional, às vezes de 15 minutos, e ali é focado, eu quero melhorar isso, isso, isso e isso. E não é dada devida atenção para o supercrescimento fúngico. E aí as estratégias alimentares ficam erradas. E aí esse crescimento fúngico que muitas vezes na mulher incomoda na vulva, na vagina, só vai piorando. E aí vai se juntando, vai formando, lembra da bola de neve? A bola de neve vira no avalanche. Porque não começou ali na vagina. Grande parte das pessoas tem o que, gente? Supercrescimento já é natural, é instalado. O crescimento de fungos dos intestinos. Tá? Então, no intestino delgado, quando isso acontece, você não precisa decorar isso, tá? Mas quando isso acontece, os bichinhos podem ficar ali quietinhos, porque quem manda, quem comanda
Sou eu. Eles vão ficar quietinhos. Eu posso ter ali, mas eles vão ficar quietos. Assim como uma pessoa que tem uma herpes, por exemplo. Assim como uma pessoa que tem uma H. pylori, que é uma bactéria que pode causar gastrite, tá? Aquela gastrite, aquele incômodo severo, tá? Que pode levar até mesmo um câncer futuro. Mas quem comanda isso? Sou eu. Eu conduzindo aquilo que me fortalece, que protege o meu batalhão, que vai ali controlar, eliminar o supercrescimento daquilo que eu não quero. Só que cada fase da vida, às vezes a gente vai mantendo os mesmos padrões por não saber a informação correta, tá? E às vezes na tentativa de comer melhor, coloca alimentos que não favorecem o quadro, que estão contaminados ou que o corpo não digere bem, e aí esse supercrescimento fúngico só aumenta, só aumenta, só aumenta. E as queixas só aumentam. E aí a infecção que aconteceu uma vez, não, tá acontecendo 4, 5, 6 vezes no ano. E aí há quanto tempo que isso está acontecendo? Há 1, 2, 5, 10 anos. E a pessoa, por não saber que existe uma síndrome fúngica, por não saber que existe uma terapia nutricional para isso, ela fica ali na tentativa das medicações, porque ela foi orientada a fazer isso. Ela não sabia a informação certa. E aí, a partir do momento que ela tem a informação certa, eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho que fazer isso, aí começam como se fosse o anjinho e o diabinho. O anjinho e o diabinho. Ai, mas é difícil. Ah, mas é caro. Ah, mas será que você consegue fazer? Será que é pra você? Isso já passou na tua cabeça? Né? Você vê eu falando sobre o tratamento e começa aquela... Ali, ó. Começa o diabinho. E o anjinho falando, vai lá, começa logo. Você começar agora. Se você começar agora, assim como vocês viram a história de tantas pessoas que tinham problema, que vocês viram os depoimentos. Quem estava lá na imersão viu os depoimentos, tá? Que estavam com problema e foram evoluindo sua nutrição, eliminando a síndrome fúngica, eliminando os desconfortos. Só que precisa, gente, vencer esse lado aqui que fica, ai, mas nutrição é difícil, nutrição talvez seja mais uma tentativa aí que eu já fiz antes e não deu certo. Porque a pessoa às vezes já passou por tantos tratamentos que acha que não tem jeito, que é normal conviver com a dor e com o desconforto. E eu adianto aqui pra vocês, gente, eu reforço isso pra vocês, não aceitem viver com doença. O normal é ter saúde. O normal não é ter doença. Ai, Sheila, mas eu já tenho uma doença instalada aqui, eu já tenho esse diagnóstico, já tá assim. O que a gente tem que fazer? É remissão. É remissão. É nutrir o seu corpo para você ter remissão. E para o seu corpo estar forte o suficiente para combater aquilo que te faz mal. E, gente, não tem como combater o que faz mal só com medicação. Eu não sei da onde... Eu juro, gente, eu olho pro passado, pro meu passado, pra minha história, pra minha jornada. Eu não sei de coração o que foi passado por muitos ali, quando eu passava com aqueles inúmeros profissionais que em nenhum momento conseguiu virar assim pra mim e falar, olha, dá uma olhadinha com carinho ali da tua alimentação, o que você tá fazendo. Porque antes eu não era nutricionista. E, gente, mesmo estudando nutrição, como eu disse pra vocês, isso não tem nada a ver com faculdade, tá? Isso tem nada a ver com a faculdade. É com questão de mentoria. A parte técnica, por isso que tem tantos profissionais que têm a parte técnica, mas não conseguem aplicar na vida deles. Porque precisa entender um processo, como que tem que ser feito, uma jornada. E para trilhar esse passo a passo, para fazer esse passo a passo, não é todo mundo que consegue. Por isso que tantos profissionais acabam vivendo na doença. Porque isso não tem a ver com a questão técnica isolada. Tem a ver com a experiência, tem a ver com a didática, tem a ver com ligar os pontos para você conseguir construir um passo a passo que realmente dê certo. E é isso que eu passo para vocês. Quando você olha para a tua história, para todas as suas tentativas, e que talvez você tenha ali a percepção de que eu preciso de uma consulta para vencer a síndrome fúngica, eu quero passar em uma consulta para vencer a síndrome fúngica, eu te digo que eu te entrego mais que uma consulta dentro do método.
muito mais. A minha entrega no método, gente, é muito superior do que de uma consulta, porque acabou a consulta, acabou a consulta. Você pode até, eu pergunto ali pro profissional, mas o envolvimento é totalmente diferente. Porque a construção de um passo a passo para você aplicar dentro de um consultório, você iria se deslocar, iria ficar ali indo uma vez por mês, porque dificilmente alguém vai uma vez a cada 15 dias, gente. Uma vez por mês, quando vai? Às vezes piscou o olho, já passaram 6 meses e você foi naquela consulta lá em janeiro. E nem entendeu o que deu certo, o que deu errado, o que funcionou. Por isso que o método é um passo a passo, uma terapia nutricional, que eu vou estar ali, junto, tá? É para fazer dar certo, tá bem? E essa parte de candidíase, de inchaço abdominal e todas as queixas, os sinais e sintomas de síndrome fúngica, tudo isso que está correlacionado, enquanto não tratar a raiz do problema, a bola de neve só está aumentando. E quando a avalanche chega, quem está passando por dor, sabe do que eu estou falando, assim como eu passei, quando a avalanche chega, não é que é tarde demais, nunca é tarde, tá, gente? Mas aí a virada tem que ser muito rápida. Por que eu digo isso? Porque para eu desenvolver outras doenças, é um gatilho, gente. É um gatilho. Isso envolve doenças muito mais graves. Aqui eu falo para vocês em relação à síndrome fúngica, mas quando eu fecho as portas e eu trato a síndrome fúngica, eu fecho as portas para doenças muito mais graves. Para o aparecimento de mais doença autoimune para quem já tem alguma doença autoimune, ou para quem não tem, desenvolver a doença, de câncer, de outras questões. Fala, nossa, Sheila, mas o crescimento de fungo faz isso? Faz porque o seu corpo não está desnutrido? Você pode estar super alimentada, mas você está desnutrida. Porque se você tem um crescimento de coisas, de bichinhos que não favorecem o seu corpo, você está alimentando esses bichinhos. E a nutrição que você manda não vai para você. Infelizmente, há uma competição ali. É um campo igual um jogo de futebol, gente, que há uma competição ali pela bola. Quando há o crescimento de fungos e más bactérias, há uma competição o tempo todo em busca de nutrientes. Então, a biotina que você come, que te deixaria ali com as unhas, com o cabelo, com a pele em restauração, ela não é aproveitada, porque o fungo vai lá e inibe a função dela. A vitamina B12 que você precisa, que você se alimenta, às vezes pessoas que comem carne e não conseguem ali aumentar a B12, porque o que está competindo é fungo e má bactéria. Então aqui o processo digestivo não funciona e aquele inchaço, aquele desconforto continua. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar esse cenário? A falta de um nutriente, a má absorção desse nutriente, tudo isso impacta no seu fortalecimento. E por isso que a terapia nutricional certa, ela entra para realmente chutar a porta. O que é esse chutar a porta, Sheila? É para fazer com que você não alimente mais. Quando eu falo alimentar mais, não é deixar a gente de comer as coisas que gosta. É de fazer o processo para você vencer aquilo que te faz mal, para você depois poder comer o que gosta e você não ficar doente, mal, porque comeu aquilo. Então é assim que funciona. Quando eu vou nutrir a alma, que eu vou comer algo que eu sei que não é nutritivo, mas está nutrindo a minha alma, eu me permito fazer isso. Quando eu tô com o corpo forte, o meu corpo sabe lidar com aquele alimento. Agora, se meu corpo não tá forte, eu vou lá e vou nutrir a alma, aí a avalanche continua. A avalanche continua. Tá? Então eu reforço essa parte da avalanche, porque talvez a sua bola de neve, ela deve estar pequena, média. Cada pessoa aqui tem a sua história, tem a sua jornada, tem a sua bola de neve. E quanto menor está a sua bola de neve, quanto menor você consegue ter o resultado mais rápido do que a pessoa que está com avalanche? Não necessariamente, porque depende do despertar de cada pessoa. O que é esse despertar, Sheila? É colocar em prática, porque tem muita pessoa que está na avalanche e coloca em prática, e quem está ali com a bolinha de neve no começo vai deixando, e aí quando chega aqui a avalanche, a pessoa não consegue, ela não consegue lidar com essa avalanche, ela fica presa ali naquela bolinha de neve dela do início. O que eu quero dizer com isso?
que o despertar ele é único, ele é individual para cada pessoa. E quando você tem a informação, quando você tem a bagagem, que é isso que você está assistindo aqui na live de hoje, aí o despertar é só seu, porque você já tem a informação do que fazer. Mas aí fica ali alguma coisa falando, não, vamos esperar, a prioridade não é essa, a prioridade é outra coisa. E aí essa bolinha aqui vai virando avalanche. E aí depois você não quer mais se resgatar. Mas quando a pessoa aqui que tá na avalanche, na bolona lá, ela não sabia dessa informação, mas ela tá sabendo hoje disso, e ela vai lá e coloca em prática, aí ela sai dessa mais rápido, tá? É isso que eu quero dizer, essa mensagem. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Vamos lá, gente. E aí, gente, sobre o método, como eu disse pra vocês, encerro as inscrições hoje. Quem entrar no método hoje tem acesso ao meu suporte. Tem dúvida, eu respondo. Tem ali o nosso canal exclusivo fechado, que a pessoa já entra imediatamente. Tem acesso à mentoria em grupo. Então, tem acesso a todo o passo a passo, que é para ser aplicado. Eu sugiro que seja aplicado aí dentro de 12 semanas, mas a pessoa tem acesso a esse conteúdo durante um ano. Então, cada um vai no seu tempo, cada um vai no seu ritmo, tá? Então, a gente tem que respeitar ali a nossa velocidade. O que não pode é paralisar, tá? Então, por isso que eu estarei lá para conduzir quem decidiu entrar no método e fazer a diferença agora, tá bem? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, se eu pulei alguma. Ó, tem alguém perguntando aqui sobre a questão de ir várias vezes no banheiro. Gente, se a pessoa vai várias vezes no banheiro e o formato das fezes sai adequado, então o que é o adequado? As fezes saem em formato adequado? Ótimo. Se está saindo pastosa, isso é sinal que não está absorvendo nutrientes, tá bem? Se está saindo flocada, aí tem que investigar. Pode ser a questão N situações ali que deixaram aquelas fezes flocadas, tá bem? O que não pode é sair pastosa para que você absorva os nutrientes ali da sua alimentação, tá bem? A questão da indicação de hidratação correta, que eu falei para vocês, é não só beber água, tá, gente? Tem um vídeo no IGTV explicando isso, que depois, ou quem tiver no método vai ter a orientação sobre isso também. No IGTV tem um resumo, tá? Mas no método tem todo o passo a passo. A Ângela falando aqui a questão da absorção dos nutrientes. É isso, gente, porque muitas vezes a pessoa, ela vai colhendo informações que ela vai vendo muitas vezes na internet, ou vai resgatando ali de diferentes profissionais, e entra ali com suplementos, e entram ali com alimentos, mas com uma proposta diferente, que não é para o tratamento específico ali da síndrome fúngica. E a pessoa se perde ali no direcionamento disso. Muitas vezes inclui o tipo da vitamina errada, a forma que não é ativa, a questão da qualidade do suplemento. Então, tudo isso eu indico, oriento dentro do método, tá, gente? É pra fazer dar certo, tá? E é por isso que todo dia eu apareço aqui também, ao vivo. E é por isso que eu faço as lives de manhã. É por isso que eu faço os conteúdos no feed. Mas quem tá lá no método, gente, é o passo a passo, tá? Aqui são as orientações pra mostrar, pra informar. Porque aquilo que eu contei pra vocês, quando eu não tinha a informação, quando eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava lá no fundo do poço, no escuro, não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava com dor, estava com incômodo. E a gente quer receber o direcionamento, a gente quer ser o quê? Conduzido à cura, à remissão do nosso problema. Só que se a gente vai sempre sendo conduzido para a resposta, para o caminho errado, e ali você não tem a informação certa, a pessoa não só fica no fundo do poço, como ela acha que o fundo do poço é o lugar dela. E é por isso que eu coloco as informações aqui todos os dias para informar o que é a síndrome fúngica, quais são os sinais e sintomas, tá bem? Para fazer esse despertar. Que se para você ainda não virou essa chave, não foi esse despertar todo, ainda não aconteceu, não é no começo de 2021 que você vai se resgatar ali desse fundo do poço, a sua hora vai chegar. Cada um tem a sua fase, cada um tem o seu momento. Se isso ainda não aconteceu com você, você vai continuar aqui, você vai ter o seu momento. Mas se você já elevou o seu nível, se você elevou o nível que eu digo de despertar, de consciência, aí você já tá dentro do método, que eu sei que muitas pessoas que estão aqui já estão lá, já estão iniciando o seu processo.
A Mara falando aqui da questão da candidíase, sobre a questão de dormir sem calcinha, troca toalha. É igual a questão do estresse, né, Mara? Muitas pessoas falam assim, isso é causado pelo estresse, isso é estresse. Como se o estresse não fosse natural do ser humano. O estresse, ele fez parte do nosso instinto de sobrevivência. Claro que não saber modular o estresse nos leva, assim, à doença. Mas a questão de higiene, de achar que é só a questão toalha, calcinha, e não levar em consideração terapia nutricional, é a mesma coisa que você usar a pomada. E você não se resgatar ali das outras informações, tá bem? A questão dos médicos, gente, que eu reforço aqui, não é que... O meu papel é mostrar para vocês que há médicos que trabalham com a linha de saúde integrativa que acreditam na nutrição. Mas eu falo para vocês, hoje em 2021, nós estamos em 2021, gente. Eu sei, Sheila, que a gente está em 2021. Mas é porque eu quero que vocês pensem o seguinte, ainda em 2021 tem profissional que não leva em consideração a nutrição. É a coisa mais doida da face da Terra. Como que aquilo que eu me alimento, que faz a nutrição do ser humano, eu não vou levar em consideração para fortalecer um corpo, um sistema imunológico? É surreal, né? É surreal. Mas tem muitos profissionais que estão evoluindo aí e levam isso em consideração. A Babi aqui falou, termino o ciclo 21 amanhã, me sentindo bem, como não me senti há 10 anos. Agora no método eu vou ficar 100%. Vai, Babi maravilhosa. Vamos com tudo. Estamos juntas aí, Babi. Aqui a Isa falando assim, as pessoas dão pitacos sobre a minha comida. Gente, é igual ontem, eu tava num restaurante, né? Quem viu nos stories, eu postei até a fotinha do prato. E aí, na hora de escolher, né, o cardápio tinha uma moqueca lá. E aí eu fui perguntar o peixe que tinha ali na moqueca, porque eu não como cação e eu tomo cuidado com peixes grandes pela questão de metais pesados. Não é que eu não como, eu como, mas eu escolho o momento de comer. E aí essas perguntas, tem para algumas pessoas que podem falar assim, nossa, mas que chata. Mas ali é uma conversa super agradável, com o garçom, ele explicando o cardápio, tirando as dúvidas. E é assim que tem que ser. Aquilo que a gente come, a gente tem que se importar. Mas quer dizer que a gente não vai comer ali uma coisa que a gente sabe que não é tão legal? Assim como quem bebe, toma os drinks, que sabe que isso não faz bem. Claro que isso vai acontecer, é vida real, vida normal. Mas dentro de uma característica, de um tratamento, de uma terapia nutricional, é necessário, é a mesma coisa de você estar ali acamado. Se você estivesse num hospital acamado, se você estivesse ali na cama, você ia receber direitinho a tua comida com todos os detalhes em relação aos cuidados daquela comida para você se recuperar. E por que no caso da síndrome fúngica é diferente? Não é. Quer dizer, Sheila, que se eu não fizer o ciclo passo a passo ali perfeito, então não vou me recuperar? Claro que não, você vai. É que cada um tem um nível de recuperação, tá? E aquela aplicação do passo a passo, cada um vai ter ali uma velocidade de aplicar, um ritmo de aplicar, mas uma mudança dentro do passo a passo que eu já vou colocando, eu coloco isso em prática, depois isso me traz frutos. E isso me traz bagagem também, que tudo que está lá, gente, vocês vão levar para a vida de vocês. Não é só a questão de vencer a síndrome fúngica. Claro que esse é o principal objetivo. Eu quero que vocês vençam, que vocês fiquem bem. Façam live aqui comigo dando depoimento. Coloquem aí, assim como a Babi colocou nos comentários, essa é a minha proposta. Mas tudo que eu coloco ali, de coração, é pra vida, tá? Isso vai refletir na vida dos filhos de vocês, se você decidir ter filhos, tá? Isso vai refletir nas pessoas que estão em sua volta, porque indiretamente acaba impactando, tá? Talvez a pessoa não queira agora, mas em algum momento ela vai se espelhar. A gente se inspira com exemplos. Se eu não desse aqui o meu exemplo do que aconteceu comigo, contasse a minha história, não ia ficar visível para vocês muitas vezes o que é a síndrome fúngica. Se eu não tivesse passado pela dor, que não estava conseguindo manter minha massa magra, estava me sentindo flácida, baixa autoestima, ganhei gordura. Nossa, uma nutricionista ganha peso. Ser humano, gente. Às vezes a gente não vê. É como se tivesse, como eu digo sempre, uma neblina ali na nossa frente. A gente entra num piloto automático muitas vezes na nossa vida. Somos humanos. E a gente não vê o que está acontecendo. E aí, não piscar de olhos, nossa, mas isso aconteceu hoje? Não, passou ali um tempo, passou 1 ano, 5 anos que isso vem acontecendo.
Só que por não ter mentoria, por não ter às vezes alguém ali para conduzir, para direcionar, para te mostrar, assim como eu cruzei no seu caminho no Instagram, para te falar, ó, isso aí que você tá sentindo não é normal. Não é normal se sentir assim. Não é normal usar esse monte de medicação. Por não ter alguém falando isso, a gente vai deixando, vai levando. Eu não conseguia perceber, né, fazer o link, porque eu estava tão dedicada, né, eu estava priorizando tratar o outro, que já era questão de consultório, de N atividades que eu estava fazendo ali em conjunto, que eu não tinha tempo para a minha própria evolução. E isso, gente, eu aconselho fortemente que se isso está acontecendo na sua vida, se isso está acontecendo com você, reveja, porque você tem que ter tempo para você. Você tem que ter tempo para você. Caso contrário, os pilares da sua vida vão começar a desmoronar. Desmoronar. É o pilar social, é o pilar físico, é o pilar emocional. Se você não tem tempo para você, os outros pilares ficarão ali todos bagunçados. Não dá pra gente se dedicar ao outro sem a gente estar bem, tá? É a história da máscara do oxigênio, tá? Eu só estou aqui hoje feliz. Eu tô feliz aqui falando com vocês, fazendo live num domingo, tá? Conversando com vocês, explicando isso. Trabalho no método todos os dias. Todos os dias eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tô ali. E isso eu faço com prazer. Mas por quê? Porque os pilares da minha vida estão equilibrados. Caso contrário, eu não iria conseguir fazer. Tá? E é assim que tem que ser. A gente tem que estruturar para que esses pilares deem certo. A nossa vida não é perfeita, não é linear, tá? Tem momentos de altos e baixos. Mas a gente tem que colocar ali a estrutura para que a gente consiga fazer isso dar certo. E sem nutrição, sem alimentação, não sei vocês, para mim, sem saúde, não adianta nada. Pode ter rios de dinheiro, sem saúde você não consegue fazer nada. E é por isso que eu coloquei o nome da nossa jornada, o melhor ano. Porque pra gente ter um melhor ano, pra gente ter uma vida feliz, pra gente ter prosperidade, a gente precisa estar bem nutrida. E até eu falo assim, pessoas bem nutridas, como parece até uma questão de brincadeira. Não é, gente. Pra gente ter qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa estar bem nutrida. Caso contrário, todo o restante a gente não consegue aproveitar. A gente não consegue colher os frutos disso, tá? Então vamos lá aqui ver os comentários. A Ângela falando aqui. Tem gente perguntando o que é ciclo 21. Lá dentro do tratamento tem uma fase de ciclo, tá? De alimentação. Então no passo a passo tem a explicação de como funciona o ciclo 21, como que tem que ser aplicado, tá bem? Então é uma primeira fase do tratamento. Ângela perguntando sobre crises que vêm todos os meses com a prática de atividade física. A questão é o seguinte, gente, se você faz treino, se você faz exercício físico, a atividade física é diferente de exercício físico, tá? De treino. Atividade é movimento que eu faço todo dia. Limpo a casa, me arrumo, ando, isso é atividade. Treino é aquela hora marcada que você vai, por exemplo, para academia, para o pilates, para o yoga, o exercício que você decidiu fazer. E se a sua nutrição não está adequada para a sua idade, para a sua fase de vida e para controlar supercrescimento de fungos e de invasores, você está lá se lesionando na academia, lesionando o que eu digo porque você está fortalecendo. Então você está fazendo alguma coisa para deixar o seu corpo mais forte. Para deixar mais forte, eu tenho que como se fosse romper uma fibrazinha ali da musculatura para depois ela se reconstruir e ficar mais forte. Para isso acontecer, eu preciso de nutrição. E eu vou lá tomar só o wheyzinho. Te convido a se aprofundar no método que não é esse bom, não é assim que funciona, tá, gente? Quando a gente pensa em nutrição não é difícil, mas como eu disse lá da história da B12, lá da história do probiótico, a gente tem que pensar num conjunto de informações que precisam estar ali sendo aplicadas para que eu consiga recuperar essa musculatura, tá? E musculatura não se recupera só com leite, tá? Com proteína do leite. Então, não é assim que funciona. Eu sei que talvez você tenha recebido essa orientação dentro de um programa alimentar, mas aí você tem que pensar na síndrome fúngica, tá bem? A Rosane colocou, o médico me indicou tomar um comprimido de fluconazol por semana durante 6 meses. Isso é um protocolo padrão, tá? Fluconazol, itraconazol,
Tem N medicações antifúngicas, tá? Que tem protocolos. Eu até coloco esses protocolos dentro do módulo ginecologia e também pele, porque aí eu falo da parte de micoses, tá bem, gente? Eu tenho todos os protocolos, eu coloco lá para vocês verem como que funciona. Isso é protocolo ali padronizado, tá? Dentro da indústria farmacêutica vem lá na bula, então isso é padronizado para ser feito. Só que isso te fortalece, isso cuida do seu fígado, isso te ajuda a eliminar toxinas, isso faz você ficar bem nutrida, isso faz você ter vigor, ter energia, isso faz você melhorar a sua libido, isso faz sua pele melhorar. O fluconazol faz isso por você? Acho que já temos algumas respostas. Denise colocou, no ciclo 21 tem que parar o anticoncepcional? O anticoncepcional é uma decisão de cada mulher, tá? Então, se você quer a minha opinião sincera, eu sugiro que converse com o teu médico e você veja a interrupção, inclusive de uso. Se a mulher tem candidíase de repetição e está usando DIU, eu sugiro que também tire o DIU, tá bem? Essa é a minha opinião. Anticoncepcional, hormonal, também, tá? Então, essa é a minha sugestão. Sheila, eu não consigo fazer isso agora. É passos, tá, gente? Enquanto você tá melhorando a sua terapia nutricional, tá cuidando da sua suplementação, em um outro momento você vai lá e cuida do anticoncepcional. Às vezes a gente tem uma sensação que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Pra dar certo, nossa, não, eu tenho que fazer tudo isso agora, tenho que organizar toda essa parte. E não, pode ser por partes, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. E tem que ser de um jeito sustentável que não te gere estresse. Estresse que eu digo é ficar com aquele peso. Nossa, tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, tem que ser algo sustentável. Aí essa parte do anticoncepcional, putz, agora eu não consigo resolver. Deixa eu deixar isso aqui no meu checklist de coisas que eu preciso resolver. E quando chegar o momento adequado, é igual aquele check-up que a gente tem que fazer aí do dentista, do ginecologista. Aí você vai lá e faz. E check-up de nutrição, né, gente? Aproveitando isso, nutricionista fica parecendo que é uma coisa isolada, né? Ou só quando é emagrecer, ou só quando é nutrição esportiva. Agora, síndrome fúngica, que vocês conhecem aí o meu conteúdo e tudo mais. Mas é normal passar com nutricionista para prevenção, 1 a 2 vezes por ano, tá? Isso é normal, apesar de talvez não ser comum. Mas é o ideal aí quando você vence aí a síndrome fúngica, tá ótima mesmo assim você fazer 1 a 2 vezes no ano, assim como você vai lá no dentista para fazer aquela limpezazinha, sabe? Essa é a elevação aí de andar, tá? E é assim que eu espero ver vocês aí, que a gente vai continuar aqui juntas na internet, nas lives, em Clubhouse, em inúmeras mídias sociais. A gente vai continuar juntas e eu quero ver vocês evoluindo, assim como vocês assistirão também as minhas evoluções, né? Quero estar cinquentona maravilhosa, assim como quero todas as mulheres, homens aí que estão vencendo a síndrome fúngica, que estejam bem também, tá? Deixa eu ver. Obrigada, Babi, pelo seu relato. Babi colocou aqui: o método funciona, só levar a sério, assim como tudo na vida, né, gente? A Débora também. Maravilhosa. A Aline colocou: muita gente não acredita em síndrome fúngica. É bem comum não acreditar, tá, gente? Aline, por quê? Aquilo que eu não tenho conhecimento, não tenho aprofundamento, eu não tenho como opinar. Então, as pessoas que não estudam essa parte, elas falam que não acreditam ou que não sabem porque elas não têm bagagem para isso, tá? Então, isso acontece aí quando as pessoas não têm um aprofundamento. Aqui a Maria, amo essa frase: o normal é ter saúde. É isso, é a minha favorita. Acho que eu repito essa frase em todas as lives. Apesar de ser comum ter doença, o normal é ter saúde. E quem leva a sério, passo a passo, aplica o método, entende o processo, sabe do que eu tô falando. E aí é pra ter saúde, gente. Maravilhosa. Tô adorando os comentários de vocês, gente. O ciclo 21, a Viviane tá perguntando se tá no método. Tá no método, tá? Inclusive tá liberado. Quem entrou, pra quem não sabe, a abertura do método foi domingo passado, está encerrando hoje, tá? As inscrições, à meia-noite fecho. Por que, Sheila, você vai fechar? Porque é um número de pessoas que eu vou me dedicar
para o tratamento dessas pessoas darem certo. Então, eu não posso ficar com as vagas ilimitadas, entrando pessoas para eu não conseguir acompanhar ali o processo, para poder resgatar, tirar as dúvidas, impulsionar, tá? Então, exige que a gente tenha esse controle, tá? Então, infelizmente, diante aí do número de pessoas na live, no Instagram, se eu for abrir e deixar o tempo todo as pessoas entrando para fazer o tratamento, eu perco esse controle aí de fazer dar certo. Então, tem um número limitado exatamente por isso, tá? Então, hoje, meia-noite, encerra. Então, quem entrar hoje, já está disponível lá os 3 primeiros pilares, tá? Boca, intestino e o ciclo 21 para começar. Também é o nosso grupo fechado, Tô no Método. E também teremos o nosso grupo exclusivo, nosso clube exclusivo, tá? Lá no Facebook. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, mas nossa, Facebook ainda usa, assim, gente, para essas questões, assim, de grupo fechado é muito legal, tá? Eu faço cursos também online e eu faço parte desses grupos. Isso é muito legal, a gente tem muita troca boa, a gente conhece gente, a gente se impulsiona. E é assim que tem que ser para fazer dar certo. A gente se conecta com as pessoas também pela internet. Estou me conectando aqui com vocês. Eu conheço vocês quando vocês mandam as mensagens para mim, quando vocês tiram as dúvidas. Por mais que não seja ali no ao vivo, é uma interação da mesma forma. Eu participo da mesma forma, tá? Então, quem tá fazendo aí cursos online sabe do que eu tô falando, tá? Então, esse online, a gente veio para ficar, não desmerecendo o presencial, mas o nível de conexão que a gente consegue ter, o tempo, a questão de tempo, a administração de tempo. Por exemplo, no método, você consegue assistir no horário que você quer, no momento que você quer, separar um momento do seu dia para você cuidar ali de você, para você rever o material, para você me perguntar. Você pode me perguntar 1 da manhã, meia-noite, espero que não, porque eu quero que você esteja no sono reparador, mas você pode me perguntar ali o melhor horário para você e eu vou te responder, e aí vai ficar aquela dinâmica, tá? Do que é mais fácil para cada pessoa. Coisa que dentro de um padrão de consultório, trabalhei, gente, 11 anos, dia 17 de fevereiro, completo 11 anos na profissão aí como nutricionista. E essa ferramenta aí de 1 hora de consulta, a conexão, ela é diferente, tá bem? Então, dentro de quem tá lá no método, como eu disse, tá liberado esses primeiros passos, tá? Vai ser liberado o restante. Por isso que eu vou encerrar hoje, para poder voltar a energia para isso, para liberar ali os próximos passos, para poder orientar e também para dar suporte aí dentro de todos os nossos grupos exclusivos de quem está no método, tá bem? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma dúvida. Passou rápido aqui os comentários, gente. Se eu pulei a sua dúvida e você quiser perguntar de novo, eu estou à disposição, tá bem? A Andréia colocou aqui: muita atenção nessa pandemia, perdi minha irmã e a candidíase piorou, mesmo comendo equilibrado. Andréia, eu super te entendo. Eu não perdi nenhum familiar na pandemia, mas meu pai foi internado na pandemia. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe, no mês de junho. Foi logo quando eu abri, inclusive, o método para que as pessoas começassem o tratamento delas online. Foi a minha forma inicial. Eu fiz um e-book gratuito, eu abri esse e-book, enfim, quem acompanha aqui mais tempo sabe do que eu tô falando. E aí teve a internação do meu pai em UTI, passando por essas dores, mas eu te digo uma coisa, eu, por exemplo, no meu caso de eczema, vocês podem ver aqui a minha mão, e eu te adianto que quando a gente tá fortalecida, com a nutrição fortalecida, com a nutrição certa, claro que eu não tô comparando a minha dor com a sua, tá? Porque você perdeu um familiar, são situações diferentes, mas o nosso corpo, ele consegue dar conta. Ele consegue dar conta ali. Então, não é porque eu estou numa situação de estresse que eu vou entrar pro fundo do poço de novo. Eu consigo ali remanejar os gatilhos. Cada um, claro, com a sua bagagem, com a sua dor, com o seu momento. Então, os gatilhos a gente consegue controlar. E talvez a alimentação equilibrada que você está tendo não é a ideal para você controlar a síndrome fúngica, porque terapia nutricional é diferente de alimentação equilibrada, tá, gente? O que é alimentação equilibrada? É muito subjetivo. O que é alimentação equilibrada? Tá? Pra quê? Eu tô fazendo isso para controlar o supercrescimento fúngico. Então, você deveria estar fazendo a terapia nutricional. E depois você entrar na sua dieta de base, que são aqueles alimentos que fazem parte da sua rotina alimentar. Então, eu te convido a pensar, a rever, né, essa questão desse passo a passo, tá bem? E sinto muito aí pelo que aconteceu com a sua irmã. A Quântica colocou: vamos falar da prática, Sheila?
Oi, Quântica. Eu não sei o seu nome, não sei a sua foto. Você quer saber a prática em detalhes? Vem pro método. Eu te convido a fazer parte disso, tá bem? Te convido a entrar no método ou a entrar no feed e ler todos os comentários ali, os posts que já tem essa informação aqui, tá? Eu já falei inúmeras vezes, essa live aqui não é um conteúdo inédito, mas eu te convido a ler os posts que já foram postados. Mas eu te adianto que a formativa da B12 é a melhor opção, tá? Só que não adianta só ficar suplementando metilcobalamina e não cuidar da terapia nutricional, tá bem? Então vamos lá, Cibele colocou fezes pastosas e diarreia, pode tomar o óleo de orégano? Cibele, você tem que entender o que está causando essas fezes pastosas e diarreia, há quanto tempo você está com isso, tá? Não sei se a gente conversou, se você já mandou mensagem para mim, acredito que sim. Então tem que resgatar aquilo lá para você conseguir aproveitar os nutrientes, tá bem? E a questão de você entrar com um antifúngico, você vai ter que testar para ver a resposta do seu corpo a ele. Não tem como ter certeza se o antifúngico natural pode te dar um efeito colateral de piorar, porque o que está causando essa diarreia, essas fezes? É a síndrome fúngica. Se for com alimentação, com a terapia nutricional, com antifúngico natural, vai te ajudar sim, tá bom? A Isa perguntou sobre o teste de desbiose, se ainda está disponível. Está disponível quando entra no método, tá? Quando entra no método, na primeira parte, você vai lá e você faz o seu rastreamento metabólico, você faz o seu teste, porque tem uma ficha. Assim que a pessoa entra no método, preenche uma ficha lá com todas as informações do ponto. Porque, gente, é da onde eu tô partindo para onde eu quero chegar. Quero chegar maravilhosa ali, ó. Então, da onde eu tô partindo? Quais são as minhas queixas? Como que tá minha pontuação? Como é que tá meu teste de desbiose? Meu rastreamento metabólico? Então, tudo isso tá lá na primeira parte do método, tá bom? A Mara tá perguntando aqui sobre parceiro fixo que não trata. Pode nos causar recaída na cândida? Possível recontaminação e virar um problema cíclico? Mara, o que acontece? Eu não quero aqui desmanchar nenhum relacionamento, nada disso, tá bem, gente? Mas é importante que haja uma certa sintonia. Talvez o parceiro ele não vá fazer todo o tratamento da síndrome fúngica, mas esse parceiro tem que tomar os devidos cuidados, tá? Principalmente na relação, para que você consiga restabelecer e fortalecer o seu corpo. Porque aí, por mais que seu parceiro decida não se cuidar, com o seu corpo forte, você consegue se manter ali curada, tá? Agora, se o seu parceiro ele não toma os mínimos de cuidados, tá? Os mínimos de cuidados com a saúde, aí sim, isso pode ser gatilho, tá bem? Pode ser gatilho. Mas aí tem que entender um pouco mais profundamente o que está acontecendo aí com esse parceiro, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu pulei. A Vitória colocou: minha bola de neve está comparável ao Everest. Abdômen estufado, feridas pelo corpo todo, refluxo. Mas aos poucos estou me desintoxicando. Eu acho engraçada a sua comparação ao Everest. Você tá certa, Vitória, você tá no caminho certo. Você entendeu o problema, você entendeu a gravidade e você tá se resgatando. Não é à toa, gente, que eu coloquei o nome do método Você no Controle. Por que é Você no Controle? Porque não adianta eu só entregar o passo a passo e ali do outro lado, assim como a Mara, por exemplo, se preocupou com a questão do parceiro, aqui como a Vitória colocou, eu tô fazendo, a pessoa não colocar em prática. Pode parecer um pouco óbvio isso, mas às vezes, dentro ali da situação que a pessoa se encontra, ela fica com aquela mensagenzinha, eu falei, do anjinho e do diabinho. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, o problema não resolve, eu continuo ali. Mas a pessoa não está se resgatando, ela não está fazendo a terapia nutricional, ela não está seguindo passo a passo, ela não está seguindo o método, ela não está recebendo mentoria, ela não está tirando as dúvidas dela. Então ela continua ali, a bola de neve do Everest, como a Vitória colocou. Tá? É assim que tem que ser. Nath, maravilhosa, tá no método. Obrigada. Tô lendo aqui os elogios. Muito obrigada, viu? Deus preparou. Foi que deixar aqui o elogio.
Aqui, ó, a Aline colocou. Devolvi um purê de abóbora no restaurante porque estava misturado com farinha de trigo. Gente, essa parte da terapia nutricional nessa fase de recuperação não é ser chata, tá? É ser criteriosa. Você quer chamar de chata? Pode chamar. Você tá cuidando da sua saúde, da sua alimentação, cuidando de você, tá bem? É claro que tem formas e formas da gente falar isso num restaurante, num lugar e tudo mais. Então, quando você tá ali aplicando passo a passo, você tem que sim se preocupar com certos detalhes, porque é o seu processo de sair dali do modo pato para ir pro modo águia. Você tá se recuperando, se fortalecendo, tá? Então, muitas vezes, receitas, preparações, tem gente que gosta de comer muitos bolinhos, muitas preparações, e você não sabe todos os ingredientes que estão ali, né? Muitas vezes eu sentia dificuldade disso, muitas receitas de bolos saudáveis que tinham muitas oleaginosas e muito amendoim, tá? Então, que isso não funciona numa fase ali de recuperação. Não funciona ingerido. Quer dizer que nunca mais vai poder ingerir? Não. Nessa fase de recuperação, de restauração, não é o ideal. Então, é importante a gente ter essa visão um pouquinho mais crítica, tá bem? A Tatiana aqui tá falando a questão de crescimento de cândida na garganta. Gente, a cândida ela pode estar em qualquer parte do corpo, tá? Então na boca, no couro cabeludo, não só a cândida, existem outros tipos de fungo. Quando a gente fala de couro cabeludo, de pele, é um outro tipo de fungo, tá? Mas pode ter o crescimento da cândida e desse outro tipo de fungo. Pode ter ali, porque a gente tem bilhões de fungos aqui no nosso lado de fora e no lado de dentro, inúmeros fungos e bactérias, tá bem? Então, as coisas não acontecem separadas, elas acontecem juntas, tá bem? Então é importante aí recuperação e restauração, tá bom, Tatiana? Tem que fazer esse passo a passo direitinho e continuar. Continua no seu time ali, no seu ritmo, mas entenda que não é linear, mas que você tem que continuar trilhando ali o passo a passo, tá bem? Deixa eu ver aqui se eu pulei algum comentário. Pessoal, só reforçando, para quem entrou agora, para quem não está sabendo o que está acontecendo, hoje fecho a entrada para o método Você no Controle, tá? Então, não vai ficar aberto mais, porque eu tenho que dar atenção em quem está realizando o tratamento, tá bem? Então, hoje encerra as inscrições. Então, a entrada é até a meia-noite. Sheila, segunda-feira, posso entrar? Não, é até meia-noite de hoje, tá? E aí quem entrar já vai ter ali os pilares, as partes iniciais, tudo isso que a gente está conversando aqui, quem não está entendendo o que é ciclo, o que é o passo a passo, qual é o tipo de suplemento, qual é a marca, como fazer isso, eu dou as orientações e eu estou lá para tirar dúvida de todo o passo a passo, tá bem? De quem precisa tomar, de quem não precisa, todas essas informações. Você não fica só. E quem aprende não depende. Eu gosto de usar essa frase também. Que o normal é ter saúde, quem aprende não depende. O que isso quer dizer, Sheila? Que eu aprendo as informações ali sobre nutrição. Essas informações, gente, que eu passo pra vocês, como eu disse, é pra vida. Pra vida. Você não vai ficar dependendo exclusivamente ali de um profissional, de ficar voltando o tempo todo por conta do mesmo motivo. Não faz sentido. Você quer voltar, quero falar com a Sheila de novo, porque eu quero falar sobre nutrigenética, prevenção. Aí é outra coisa. Sobre síndrome fúngica é você aprender para saber o caminho, para se libertar e para esse problema não voltar, tá? Eu falo por experiência própria, gente. Eczema, desidrose, que é um negócio. Só quem passa aí, que nem a mulher que tá com candidíase vaginal, quem tá com acne, cada um com a sua dor, com o seu desconforto, micose negócio, micose de unha. Isso tem tratamento, não é para viver com doença, tá? Não é pra achar normal ter isso. Tem cura, tá? Tem cura. Então eu reforço isso aqui sempre no meio assim do conteúdo, pra dar uma sacudida pra quem tá achando que não tem. Tem sim, tá? Mas não adianta ficar ali só no vai e volta de medicações, de coisas que não se sustentam, tá bem? Alguém aqui tá falando de informações para crianças, a Brownie. É que eu não atendo crianças, apesar de eu ter a bagagem para poder passar algumas orientações aqui para vocês, mas o meu foco não são crianças, tá? Talvez em algum momento seja, mas agora o meu momento é voltado para adultos, para síndrome fúngica mesmo, tá bem?
Olha lá, Ângela falando que fez o protocolo com fluconazol e só piorou, tô falando. Só focar, às vezes, numa frente, gente, quando a gente não sabe que existe outro caminho, é triste, o resultado disso é triste, tá bem? A Paula tá perguntando, quando vai abrir as vagas do curso novamente? Não posso fazer inscrição agora, não tenho data, tá? A Eliane perguntou, encerrar as inscrições? Não, é hoje até meia-noite. E não tenho data para a próxima, porque eu fico no envolvimento, tá? Durante 12 semanas com quem entra. A Sheila quer dizer que eu vou demorar 12 semanas para melhorar? Não, gente, cada um tem o seu tempo. Tem gente que melhora já na primeira semana, tá? Tem gente que melhora no primeiro mês. Tem gente que vai demorar um pouco mais, porque às vezes a pessoa tem um quadro autoimune, tem muitos sinais e sintomas. Então, isso cada um no seu time, respeitando o seu DNA, tá? Então, vai estar lá o passo a passo para ser aplicado dentro de 12 semanas. Sheila, eu demorei para aplicar. Quer dizer que acabou para mim? Claro que não. Você tem acesso ali durante um ano, tá? Um ano. Eu vou estar lá para te puxar. Falar, e aí, tá fazendo? Tá dando certo? Não que eu vou ficar todo dia cutucando, não é isso, gente. O que eu estou falando é que fica em contato, porque você pode perguntar quando você quiser. Dentro da comunidade, você consegue. Comunidade que eu digo é a plataforma do curso, tá? Então, a plataforma do método, você tem lá as informações e tem ali a parte para tirar dúvida. Sheila, eu tenho encontro com você ao vivo? Tem, exclusivo para quem está no método, tá? Então, a gente vai ter encontros ao vivo para poder aí ter interação, para poder conversar comigo também. Sheila, tem canal para você responder, para se comunicar de maneira prática? Tem o Telegram fechado para quem está no método e, como eu disse, o Facebook, tá? E aí encerra a inscrição. Hoje é meia-noite e a próxima abertura, eu não sei, tá? Se eu soubesse, eu realmente passaria a data. Não é a questão de que eu tô jogando isso é porque eu não tenho data mesmo. Não tenho previsão de data. Quando tiver essa previsão de nova data, eu coloco aqui, divulgo. Vocês vão ver stories, essas informações, tá bem? Vamos lá. Camila tá perguntando, tem algum exame que detecta a síndrome fúngica? Então, vamos lá. Exame para síndrome fúngica. Se você nunca passou com um médico, não sabe o que está acontecendo, você vai no clínico geral. Se você já passou com vários médicos e você já identificou candidíase ou micose, ou essa questão do estufamento, do desconforto, caspa, acne, tudo isso que vocês escutam falando aqui, o conjunto dos sinais e sintomas é o padrão ouro para diagnóstico de síndrome fúngica. Tá? Síndrome, sempre que vocês escutarem síndrome de tensão pré-menstrual, síndrome fúngica, que nem eu postei da infecção urinária, síndrome do namorado novo, esse é o conjunto de sinais e sintomas que tem a característica daquela doença, tá? Então quer dizer que a doença, por exemplo, que está lá na vagina, não causa só o problema na vagina, tá causando às vezes problema de comportamental, vontades exageradas, ganho de peso, tem pessoas que emagrecem. O emagrecer é porque está emagrecendo saudável? Não, está perdendo massa magra, fica flácida, tá? Então, cada pessoa com seu DNA terá uma resposta diferente quando há esse supercrescimento de fungos, tá? Por que cada pessoa tem uma resposta diferente? Porque cada um tem um DNA único, herdado do pai e herdado da mãe, tá? E como foi a alimentação dos seus pais ali para te gerar como bebezinho e para você ser o que você é hoje, isso te faz diferente dos seus irmãos. Então, por isso que nós somos únicos, tá? Mesmo a gente tendo irmãos, cada um tem a sua característica ali de DNA, de formação e disposição também ao ambiente, à alimentação, ao estilo de vida, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ellen tá colocando, tô chegando agora, eu tinha amidalite de repetição, tirei a amígdala no passado, agora tenho dor de garganta de repetição. Olha, Ellen, se você tivesse encontrado o meu Instagram o ano passado, eu iria te conduzir talvez para um outro caminho, mas como isso já aconteceu, o que você tem que fazer é exatamente isso que você tá escutando aqui, fortalecer o seu batalhão, tá? Tirar uma parte, um órgão do corpo pensando em controlar uma infecção é algo que hoje os médicos que trabalham com saúde integrativa não fazem mais, tá? Não fazem. Isso é incorreto. Isso aqui, a amígdala, é para nossa proteção, não tá aqui à toa, tá? Nenhuma parte do nosso corpo a gente tá ali à toa. Tem um porquê, né? É claro que às vezes acontece falhas ali no DNA, que pode ter um erro,
Mas quando a gente pensa num corpo, a questão de ter ali a vesícula, de ter o pâncreas, de ter cada órgão, tá, gente? Cada órgão tem a sua função. Então, o que eu te conduzo fortalece esse corpo, tá? É terapia nutricional para fortalecer, que aí você vai conseguir controlar esse supercrescimento fúngico e combater o crescimento de bactérias. Eu fui uma pessoa que sofri muito com a amidalite, mas eu não consegui entender, eu não consegui visualizar isso há anos, tá, gente? Isso tinha 18, 20 anos, foi a fase ali saindo da adolescência. Eu não consegui entender que isso já estava relacionado com um supercrescimento fúngico, que eu já estava carregando isso da infância. Sheila, mas como da infância? Porque a minha alimentação, gente, era a base de bisnaguinha Ana Maria. Cheetos tubo, era assim, Cheetos tubo, bisnaguinha Ana Maria, suco de garrafinha lá, aqueles artificiais que levava pra escola também. Era o que eu gostava, né, de comer. Era isso que eu pedia para os meus pais. Eu não comia comida, tá? A minha família, isso talvez você se identifique, não sei como que foi a sua família, a sua história, não tinha o hábito de sentar na mesa para fazer uma refeição. Então tinha essa relação com o alimento. Isso quer dizer, porque aconteceu isso no meu passado, quer dizer que meu futuro vai ser ruim? Claro que não. Quer dizer que eu olho lá para o meu passado, eu entendo o porquê que não tinha essa relação com a comida, porque eles não sabiam a importância disso. Porque eles não tinham a informação do quanto que era importante sentar à mesa, comer o alimento ali do jeito que a gente tem que fazer, né? Respeitando o tempo, dando prioridade para isso, tá? E hoje, na minha fase adulta, eu consigo aplicar o modo correto, tá? Que não tem que ser difícil, não vai ser, nossa, é perfeito, ideal, toda vez vai sentar na mesa para fazer uma refeição. Não, gente, não é. É vida real aqui também, nem sempre dá. Mas a gente melhora, né? A gente vai evoluindo a cada fase da vida, tá bem? É essa a proposta. Bom, acho que eu estou atrasada aqui na resposta das perguntas, mas eu tô chegando lá na sua, tá? Jess perguntou, as inscrições para o método vai até hoje até meia-noite, tá? Passou da meia-noite, aí eu fecho, porque eu vou me dedicar às pessoas que entraram no método, que estão aí engajadas para vencer a síndrome fúngica, tá bem? Olha, a Claudinha falando da infância dela, que era Nescau, bolacha, água e sal e o wafer. É isso mesmo. E margarina, né, gente? A gente sentava na mesa, como é que era? A gente sentava, tinha lá o pão, tinha margarina, não era nem manteiga. Senhor Jesus, era margarina, porque falavam que manteiga fazia mal. A indústria, gente, terríveis, né? Terríveis. E aí a gente eu também bebi muito leite, eu gostava de Toddy, né? Tem um grupo Toddy, do grupo Nescau. Eu tomava muito leite com Toddy. Não tinha como ser diferente, gente. As minhas queixas de acne, depois a amidalite, as doenças que eu tive, tudo isso, quando a gente olha ali o nosso passado, aquilo que a gente se alimentava, não tinha como ser diferente, tá? E olha como o nosso corpo é forte. Mesmo recebendo essas tranqueiras, tá? Ele consegue ali se restaurar, se regenerar, se recuperar. O nosso corpo é maravilhoso, foi feito para funcionar, tá? Assim como a doutora Daisy fala, foi feito para funcionar. E ele consegue ali, ó, ressurgir, sair ali do fundo do poço, assim que tem que ser, tá bem? Então, o nosso passado a gente olha e dá risada para aquilo que a gente comia, tá? Alguns hábitos talvez a gente ainda tenha, né? A gente ainda tem aquele saborzinho de infância por algumas coisas, mas a gente vai evoluindo aí com o passar dos anos, assim que tem que ser, tá bem? Então, você tá na sua evolução, e eu tô na minha. A questão, por exemplo, do Cheetos Tubo, eu era fascinada, gente, de Cheetos Tubo. Vou contar aqui a história pra vocês. Eu era tão fascinada por Cheetos Tubo, quando a Elma Chips tirou o Cheetos Tubo, porque quem não lembra, a Elma Chips tirou o Cheetos Tubo e não colocou mais para ser vendido. Eu era tão viciada naquilo que eu peguei as embalagens e escrevi uma carta para Elma Chips. Tinha lá o código e eu colei as informações, mandei para eles colocarem para vender o Cheetos Tubo de novo. Mandei a cartinha. Claro que eu não tive resposta dessa cartinha, tá bem? Aí hoje, quando eu tenho vontade de comer assim esses salgadinhos, porque eu tenho muita relação com esse snack, aí eu compro. Tem um que se chama sabuguinho, tem um de pizza da Mãe Terra, mas que é estilo salgadinho mesmo, tá? Não é de trigo, ele é de estilo de milho, orgânico e tudo mais. Que aí tem sabor pizza, tem sabor cebola, tá? Que aí lembra um Cheetos. Então, tudo tem solução nessa vida. A gente vai fazendo a troca do hábito, troca de prazer. A gente tira um prazer que
que não nos faz muito bem, a gente coloca outra coisa no lugar, substitui, pra gente continuar aí no nosso processo. Nath está perguntando, uma tacinha de vinho por semana após os 21 dias de ciclo faz mal? Não, não faz. Mas aí, Nath, você vai ter que prestar atenção como que seu corpo reage a essa questão do vinho, tá? Ali no seu processo de recuperação. Porque a questão do vinho é o que vem de acompanhamento com vinho? Às vezes, eu tô lá com o boy, eu tô lá com a família, tô com o marido e tudo mais. Acompanhamento do vinho ali, aí tem queijo, tem alguns alimentos que fermentam demais. Se o seu corpo ainda não estiver forte o suficiente, se ele ainda não estiver forte o suficiente, talvez você vai sentir ali alguma reação, tá? Então tem que avaliar esse nível, tá? E aí dentro lá do método, na terça-feira que a gente faz nosso encontro de boas-vindas, eu vou explicar um pouquinho melhor essas partes, tá? Quem não puder estar ao vivo, de quem estará lá no método, não pode entrar ao vivo às 8 horas da noite, que vai ser um encontro fechado, tá, gente? Não vai ser live aberta aqui, não. Vai ser um encontro fechado de quem tá no método. Quem não conseguir estar lá, vai ficar salvo, vai ficar dentro da plataforma do método, tá? Aí vocês podem assistir no melhor horário pra vocês. Aí eu vou explicar melhor aí essa parte, tá bem? A Tatiana falando, acho que eu ainda tô no modo pato. Preciso começar a voar. Ah, Tati, que maravilhosa. É isso, Tati, vamos voar, Tatiana. Essa história do modo pato, gente, pra quem não sabe do que a gente tá falando, que pato, ele tenta fazer várias coisas, mas ele não consegue fazer nada melhor, bem feito, nada melhor no sentido assim, ele não consegue se aperfeiçoar. Então, o pato não mergulha, ele até consegue ficar ali na água, mas não mergulha, não nada rápido. Ele anda ali rápido, mas ele não é veloz, assim como outros animais. Ele não voa, tá? Mas ele consegue ali ficar ali, né, na superfície e tudo mais. Então, quando a gente busca o modo, né, de voar, o modo águia, que eu coloquei como exemplo, é a gente fazer bem feito pra gente estar no nosso melhor. Então a gente sair do modo pato, de ficar ali naquelas medicações, naquelas tentativas que a gente já viu que não funciona, porque medicação tem a sua ação, ela salva vidas no momento certo, tá? Mas quando ela é ali, ó, só tá ali mascarando o sintoma, assim como eu dei o exemplo no começo da live antes de cair do omeprazol, a gente fica no modo pato, a gente fica ali na tentativa de algo que não vai se sustentar, que não vai levar aquela cura, aquele bem-estar que a gente está buscando. Aí a mulher ou o homem vai buscar a questão da estética, que quer a beleza de cada um dentro do seu biotipo e não tem essa resposta, porque está ali no modo pato, nas tentativas de coisas que não vão trazer na gente essa resposta, porque não está nutrindo, não está fortalecendo, não está trazendo energia, não está trazendo vigor. Tá? Então é sair do modo pato para o modo águia e para voar, para fazer bem feito e ainda em 2021 colher frutos disso. É assim que tem que ser, a gente tem que colher frutos, tá, gente? Sheila, mas os 365 dias do ano eu não consigo fazer tudo perfeito. Não tem que ser perfeito, gente, tem que ser feito. Tem que ser feito. Não tem que ser perfeito. Um dia não foi ótimo. Tá no outro dia, vamos tentar melhorar. Putz, o meu domingo, hoje, minha alimentação não foi legal, Sheila, não fiz boas escolhas. Saí, escolhi coisas que não me favorecem. Tudo bem. Não fica pensando ali no que já foi. E amanhã? Amanhã quando você acordar, como que vai ser? Como que vai ser a sua recuperação, a sua restauração? Como vai ser o seu ritual matinal? Você vai ter tempo para você evoluir? Porque quem não tem tempo para si, não evolui. A gente fica ali ó, só no piloto automático, no modo pato. No modo pato do piloto automático. Tá bem? Gente, sobre link... Quem quer fazer inscrição, o link está no perfil do Instagram, tá bem? Então, só entrar no perfil do Instagram, clicar, que vai estar as informações lá. Até a meia-noite está disponível, tá? Para entrar no método. Quem quiser entrar, bora! Vamos com tudo. A Mara colocou aqui. Tomo leite com Todd todo dia até agora. Errei? Mara, eu tenho um amigo, que é meu melhor amigo, inclusive, que ele toma leite com Todd até hoje também. E aí eu já conversei algumas vezes com ele sobre isso e tudo mais. Tem um achocolatado saudável que dá pra fazer essa substituição, que tem, é tão gostoso quanto o Todd. Eu vou colocar lá no método depois pra cada um que está dentro do seu processo de evolução pra fazer essa troca de prazer. Assim como o exemplo que eu dei do Cheetos Tubo. O Cheetos Tubo era tipo o leite com Todd pra você.
Dentro do consultório, né, e dos atendimentos do método também, tem muitas pessoas que têm esse sabor de infância que querem manter esse sabor de infância. Sheila, mas e o leite? E a proteína do leite? Isso lá no método a gente vê a questão de intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Aí uma coisa de cada vez, tá? Mas batido com leite de coco, tem esse achocolatado que eu vou colocar lá pra vocês. Traz esse sabor de infância do mesmo jeito, tá, gente? Eu tenho esses sabores de infância, essas memórias, assim como vocês têm, tá? Pode ter certeza. Eu vivenciei todo o universo das tranqueiras, desde balafine, aqueles chicletinhos que tinha melancia, que tinha de laranjinha, tinha de... Sabe que eram umas frutinhas? Não sei quem é aí da minha época, sabe o que eu tô falando? Aqueles pirulitos que estouravam na boca, guarda-chuvinha de chocolate, gente, as coisas esticadinho. Então, tudo isso eu passei. Então, ó, gente, eu falo isso aqui pra vocês porque é real. Eu tenho mais tempo sendo não saudável do que sendo saudável. E quer dizer que eu não tô colhendo frutos hoje? Claro que tô. Claro que tô. Quer dizer que a minha vida é perfeita, a alimentação não tem alimentos que alimentem a alma? Claro que tem. Mas depois que a gente entende a como controlar você no controle, como você vai controlar para você não adoecer através do alimento, a gente vive em paz com isso. A gente vive em paz, tá? Não fica com medo ali de, vou entrar em contato e vou adoecer. Não, você vai entender o processo para você se recuperar, se restaurar, se fortalecer. E assim que tem que ser, tá? Porque o normal é ter saúde e quem aprende não depende, tá? Vamos! A Rosânia, ó, aqui eu fazendo. Rosânia com o Cheetos Tubo tá de volta aos mercados, tá mesmo? Eu tenho meus amigos assim mais próximos dos meus aniversários anteriores, eles sempre me davam de presente exatamente por conta dessa história aí. Mas agora eu nem sinto falta, gente. Eu não sinto mais vontade, não sinto desejo por esses alimentos. Quando a gente controla, agora uma informação importante pra gente ir em direção do nosso encerramento. Quando a gente controla o supercrescimento de fungos, a gente controla vontades e desejos. Sheila, mas o que tem a ver isso? Porque o que coordena as nossas vontades, as nossas compulsões, porque eu não tô falando compulsão no sentido da doença, tá? A compulsão com uma pessoa que é doente. Tô falando da compulsão, aquela vontade exagerada por um alimento. Assim como eu tinha a compulsão por Cheetos Tubo. Que na época eu também tomava leite com Toddy. Se não tinha o Toddy, eu chorava. Pelo amor de Deus, eu preciso do meu Toddy. Isso, quem comanda não é você como pessoa. É o que vive dentro de você. O que comanda os seus desejos é o que vive dentro de você. E aí quando você controla e assume ali, coloca, eu estou no controle disso, esses desejos, essas vontades, muitas delas passam. E você nem sente vontade de comer aquilo. E outras que é de alimentar a alma, que é aquilo que você tem essa questão do sabor, do conforto e tudo mais, você escolhe manter e isso não vai te adoecer porque teu corpo vai estar forte. Ele vai estar forte para você poder se expor àquele alimento e o teu corpo conseguir receber aquilo e aquilo não vai ocasionar o super crescimento ali de fungos. Então as nossas vontades, os nossos desejos, quando a gente está com super crescimento fúngico, não é totalmente nossa, tá? Não é totalmente nossa. E isso, Sheila, melhora? Melhora. Você vai perceber, vai ser nítido, tá? Aí tem a questão do vício e tem a questão do hábito, que são coisas diferentes. O hábito é aquilo que eu coloco na minha rotina ali, que eu faço meio que num piloto automático. O vício tá ligado com o eixo intestino-cérebro, tá? Eixo intestino-cérebro, que é essas necessidades exageradas por determinados alimentos, que eu não consigo dizer não. E isso melhora com o tratamento da síndrome fúngica, tá? Claudinha tá perguntando sobre vontade de chocolate noturna, se pode ser fungo. Isolado, não. Mas associado com outros sinais e sintomas, pode ser, tá bem? Pode ser. Vamos! Ah, Tati, vai entrar pro método. Que bom, Tati. Então, tomada de decisão, é isso aí. A Mara dando tchau pro Todd. Você vai ver, Mara, você nem vai lembrar do Todd. Nem vai lembrar disso.
Bom, gente, eu acho que eu consegui responder todas as dúvidas aqui, tá bem, de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês que ficaram até agora aqui acompanhando o conteúdo. A questão do inchaço, da candidíase, que eu dei aí uma breve pincelada para aí impulsionar você que ainda estava com dúvida, que ainda não sabia muito bem se iria decidir entrar no método agora, se ia fazer isso acontecer agora. Acho que isso deu um direcionamento do caminho para você decidir, para você virar essa chave, para você acreditar no poder da nutrição, para você acreditar que não é normal viver doente, que o normal é ter saúde, que eu estou aqui para passar o meu conhecimento de anos para vocês, da criação de um método, de um passo a passo, que funcionou com inúmeras pessoas, assim como funcionou comigo, e que eu quero que funcione com você também, porque o meu trabalho só faz sentido se fizer sentido aí pra você, se der certo pra você. E daquele número que você colocou lá no rastreamento metabólico, que da onde você tá começando, quem entrou no método sabe do que eu tô falando, quem participou da imersão, quem não sabe do que eu tô falando vai saber quando entrar lá. Aquele número vai cair, tá? Aquilo não te pertence mais. E aí você vai só colher frutos, que é a energia, que é a vitalidade, que é poder comer o que gosta, sem o corpo adoecer, que é ter vontade normal por alimentos saudáveis, sem ter vontades exageradas, é até a resposta da estética que você tanto quer e que você não estava conseguindo ter, assim como eu não tinha. E não é que eu me importava com aquilo, eu não me importava, mas eu não via que eu estava adoecendo. Eu não via que eu já estava adoecida há muito tempo. Porque quando eu escolhi estudar nutrição, eu já estava adoecida, tá? Mas eu não conseguia enxergar isso. Então, eu quero mostrar para vocês o caminho mais curto. Não é porque ele vai ser mais curto que ele é incorreto. Mas não, porque eu já fiz muita coisa, já atendi muita gente fazendo coisas que não funcionam, que não dão certo, que não colhem frutos, que ficam frustradas por não ter resultado, por já ter tentado inúmeras coisas. Então, toda essa bagagem eu entrego para vocês no método, no passo a passo para fazer dar certo. Porque com mentoria, gente, a gente sai lá do fundo do poço, a gente é resgatado. A gente dói quando a gente está sozinho passando por uma situação que a gente vai buscar ajuda ali com o profissional e a gente não recebe a resposta de conforto, a resposta que a gente quer. Que a gente não consegue falar com o profissional, que a gente não consegue tirar a nossa dúvida. Dói. Dói a gente sair com mais uma prescrição de medicação. Doeu quando eu saí com as prescrições de corticoide. Eu olhava ali a bula e falava, Senhor, tenho que usar isso toda vez que minha mão estourar, quer dizer que essa mão vai ficar assim? E ali eu comecei a parar, mas não é só a mão. Assim como você vai observando os sinais e os sintomas aí do seu corpo. Não era só isso, não era só a mão. A mão era o que doía. Mas as outras dores, elas já estavam ali tão enraizadas em mim que eu achava que era normal. Então eu quero que você reveja isso, que você não se sinta assim e não se sinta só, tá? Que você vire essa chave, essa tomada de decisão para entrar no método hoje, porque acaba hoje, encerra hoje, tá? Encerra hoje a entrada aí para o método Você no Controle, que é para vencer a síndrome fúngica, tá bem? Então, gente, não se sintam só. Estarei aqui. Quem está no método, te vejo lá do outro lado. Em breve, amanhã, chuva de respostas. E na terça-feira, o nosso encontro ao vivo, fechado para quem está aí no método. No nosso encontro de boas-vindas, que é para fazer dar certo, tá bem? É o melhor ano 2021, com saúde, com energia. Você vivendo a vida que você sempre sonhou. Que você tem que visualizar, tá bem? Para acontecer, você tem que visualizar. E se você tá aqui até essa hora assistindo esse conteúdo, é que você visualiza isso, tá bem? Informações, todas as informações estão no link do perfil, tá bem? Se eu não conseguir responder a sua pergunta, dá uma olhadinha no link do perfil que tem as informações lá sobre o método, tá bom? Um grande beijo para vocês, ótima noite e seguimos aí juntos do outro lado do método. Espero vocês lá. Até mais, gente. Boa noite.